Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Elemento Maker. E hoje nós vamos fazer uma coisa muito massa, nós vamos fazer uma centrífuga utilizando HD de computador. Esse HD comum aí que é utilizado nos computadores mais antigos, né, os hard disks, que possuem aqui uma estrutura de motor que gira em altas velocidades, cerca de 7.400 rotações por minuto, ou seja, 7.400 RPM, e nós vamos então utilizar esse motor para fazer a centrífuga. Nós precisamos também controlar a velocidade de giro desse motor. Para isso a gente vai utilizar um ESC, que é um Electronic Speed Control, que é um controlador de velocidade de motores que geralmente são utilizados em drones e helicópteros. Nós vamos usar um Arduino Nano para controlar o ESC, que vai controlar o motor, porque ele é que vai ter o programa que vai fazer esse gerenciamento. E aí a gente pode fazer o programa da maneira como nós quisermos. O Arduino Nano é uma versão do Arduino menor, mais compacta, e aí é interessante porque nos permite depois criar um case, né, com um design mais interessante, mais agradável, por ser menor. Além do Arduino, nós também vamos utilizar um leitor LCD para a gente poder visualizar o programa, controlar ele sem precisar de usar o computador, e um botãozinho aqui, um encoder, que vai nos permitir controlar o menu. Então esses são essencialmente os dispositivos necessários para fazer essa experiência. Aí, claro, além de uma fonte de energia, aqui nós estamos usando uma fonte comum nesses tipos de projetos, uma fonte de 12 volts e de 5 amperes, bem pequenininha também, para facilitar depois a gente criar um case, né, bem bacana para ele, tá? Então vamos ver como é que nós vamos utilizar essas coisas para construir a centrífuga. Vamos lá. Nós vamos desmontar todas as partes do HD, deixando apenas o motor. Em seguida, nós vamos pegar 3 fios de aproximadamente 10 centímetros cada um. Nós vamos soldar uma das pontas deles nessa parte elétrica aqui do motor, respeitando essa ordem. É muito importante garantir que as soldas não se toquem. Nós imprimimos um rotor que vai ser utilizado para acomodar os microtubos de centrifugação de 1,5 ml. Esse furo central aí conecta perfeitamente no eixo do motor. Os próprios parafusos que foram tirados do eixo do motor serão utilizados para fixar todo esse sistema no eixo. Agora nós vamos fazer a ligação dos fios do motor com o ESC.
utilizar um pedaço de fita isolante para que os fios não soltem. Nós já preparamos todos os fios que serão utilizados para conectar o Arduino ao ESC, ao encoder e ao módulo I2C associado ao visor LCD. Nós também imprimimos um case para o Arduino Nano para melhorar a organização e também para evitar possíveis curtos-circuitos entre as ligações. Em seguida nós vamos ligar o fio do módulo I2C associado ao visor LCD. Depois nós vamos ligar o fio do encoder. E também o fio do ESC. Uma vez que fizemos isso, temos que conectar todos os pinos correspondentes do Arduino. Lembrando que essa configuração vai depender dos pinos que foram utilizados lá no programa feito no Arduino. Temos ainda que ligar a fonte de energia na alimentação do ESC, lembrando aqui de ligar negativo com negativo e positivo com positivo. O ESC ele é alimentado com 12 volts e ele vai alimentar o Arduino e os demais componentes. Então nós não vamos precisar alimentar o Arduino com outra fonte. Nós também utilizamos um plug aqui num fio de tomada comum para facilitar a conexão da fonte com a tomada. Isso facilita quando a gente precisa utilizar essa fonte em outros projetos. E se estiver tudo certo, o sistema vai ligar. E aí o primeiro teste nós vamos escolher o ciclo e vamos observar o motor funcionando. Esse ruído que aparece de fundo significa que o motorzinho está girando. Agora nós vamos colocar o nosso rotor com os microtubetes e vamos testar novamente o sistema. Lembrando que nessa parte é muito importante você utilizar óculos de proteção e cuidado para não tocar nos tubetes porque pode te machucar. Nós vamos preparar uma mistura de ketchup com água e vamos testar a separação dessa mistura. Nós vamos customizar o nosso programa, o nosso ciclo. Vamos colocar um ciclo apenas, selecionando em 3000 Gs, o tempo de 1 minuto. Depois a fase 2 nós vamos selecionar 2000 Gs, também 1 minuto, e vamos fazer o ciclo rodar. Nesse ciclo então o sistema vai ficar funcionando por 2 minutos. Dois minutos depois nós terminamos o ciclo e vamos avaliar como é que se deu a separação da mistura. Como podemos ver, a parte superior mais clarinha e a parte de baixo mais escura, significa então que a gente conseguiu separar um pouco a mistura.
Como você pode ver, nossas centrífugas funcionam super bem, nós simulamos aqui com uma amostra de ketchup e ela funcionou super bem, a gente deixou aproximadamente 2 minutos centrifugando. E uma coisa muito importante é que quando você vê no menuzinho a gente escolhendo o programa, nós determinamos a quantidade de Gs, que é a força G que as partículas que estão aqui dentro vão sentir a hora que elas estiverem girando em determinada velocidade. Nós determinamos essa força G utilizando um osciloscópio e um microfone próximo aqui do nosso mecanismo de giro, e captando som de determinada velocidade de rotação a gente consegue determinar depois a força G que vai exercer sobre essas partículas aqui dentro. E aí nós conseguimos calibrar a centrífuga, e isso é muito importante porque vários protocolos que se utilizam na química, na biologia, elas são dadas em função da força G e do tempo que essa substância, essa mistura, ela precisa ficar girando para gerar um resultado satisfatório. Então a gente fez essa calibração e em vídeos futuros nós pretendemos mostrar como que nós fizemos isso. Nós temos exemplos de centrifugação em máquinas de lavar roupa, na indústria utiliza muito desses processos, e também em processos em pesquisas, em biologia, química, em outras áreas. Por exemplo, hoje nós temos uma pandemia de coronavírus e para descobrir se determinadas pessoas estão infectadas com coronavírus, nós precisamos fazer alguns testes. E nesse processo se utilizam centrífugas para obter amostras mais puras de DNA para poder fazer a comparação entre o DNA do vírus que pode ser encontrado naquela pessoa que pode estar infectada, comparar com a amostra de DNA que a gente já sabe que é do coronavírus. Então, se você gostou desse projeto, uma forma diferente que nós podemos utilizar HDs, inventar e criar e utilizar de uma forma mais criativa, curte, deixa o seu like, comenta o que você acha que dá para fazer com isso, se você achou que é fácil, se você tem ideias diferentes do que poderia ser feito com isso. É isso aí, um grande abraço e até a próxima!